Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho, 60 Primaveras no Inverno. Ó. Ele é da Aimee Dejon. Vocês me desculpem, mas aí o coreano meu é ótimo, né? Então, Aimee Dejon, da editora Nemo. Tá? O que é? Essa história, ela se inicia com a protagonista, Josie, que ao fazer 60 anos, toma a decisão de sair de casa, deixando marido e filhos e netos, surpreendendo a todos. Mostrar para vocês. Olha aqui, quando o pessoal apresenta o bolo para ela, né? Aí ela vai fazer a sua grande surpresa para a família. Aí ela vai falar assim: vou embora, né? Quando ela tá aqui na mesa, vou embora. Aí ela coloca: você sabe que esse dia acabaria chegando. Como assim embora? Vai viajar com o papai? Tá brincando com a nossa cara? Vai embora como se seu aniversário não fosse nada? Que piada é essa sem graça? Não vou pedir desculpa, Stefania. Você tem o direito de ficar brava, mas não pedirei desculpas. Esse é o início do quadrinho. E a história vai desenvolver frente a essa atitude que ela teve. E vai aparecer, óbvio, né, as reações familiares. Afinal, todos foram pegos de surpresa. O marido não sei, mas os filhos e netos com certeza. Então, assim, na apresentação da história eu vou focar nas narrativas, tanto da protagonista como dos filhos, frente à atitude desta ao deixar o marido e sair de casa. As reflexões sobre os acontecimentos ficará para cada um que ler a história. Eu vou apresentar e as reflexões, na sua grande maioria, vai ficar para vocês, tá? Vai ser mais uma apresentação da história mesmo, que eu achei interessante. Bom, aqui já aparece ela faz isso, tá, pessoal? E vai realmente embora. A malinha dela, ó, já tá pronta. Ela pega a Kombi que ela tem e zarpa, deixando todo mundo assim, estático, né? Tá, aqui eu vou apresentar para vocês. Ela no caminho ela acha tipo um acampamento, né? Que lá na Suíça tem bastante. Tem uma moça morando lá num trailer e ela para, né? Ali nesse local, né? E fica ali com essa moça. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar algumas falas dela. E aí ela coloca, ela tá conversando com a moça. E a moça pergunta para ela, né? A moça fala: puta que me pariu. Mas então você é minha heroína. Porque ela fala que ela deixou a casa. Aí ela fala assim: sabe? Não é que eu não tenha amado, eu amei, mas nos desgastamos, o amor se desgastou, bem rápido, aliás. Mas é assim mesmo, a vida se desgasta, agimos feito adultos sem maiores problemas. Meus meninos mudaram, quando viraram adultos, meu filho é um egoísta, minha filha só se preocupa com o que os outros pensam, às vezes nem os reconheço mais. Acho que temos os filhos que merecemos. Ela está falando um pouco sobre a vida dela, né? O porquê que ela deixou. Nesse contexto, ela acha um clube, tá? O clube é das vilãs livres, que, ou seja, são todas as mulheres que, como ela, picaram o pé, foram embora. Aí
montaram um clube e ela conhece, ela fica sabendo da existência desse clube e ela vai. Aqui ela já está no clube, tá? E aí elas estão conversando, aí uma das frequentadoras do clube coloca: somos conquistadoras e conquistar a liberdade na nossa cidade não é nada fácil. A Josi: me sinto mais uma covarde do que uma conquistadora. Covarde? Por que diz isso? Eu não lutei. Quero dizer, eu poderia ter tentado dar uma segunda chance ao nosso casamento. Eu poderia ter... Mas você poderia ter definhado nessa situação. Mas em vez disso, você se libertou. Acho isso mais corajoso ainda. Eles não eram tão ruins assim. Você ainda o amava? Não, bom. Não como antes. Era mais um carinho. Após 2 filhos e tanto tempo passado juntos, entende? Entendo perfeitamente. E esse carinho não é motivo suficiente para se enterrar viva num casamento. E aí você jogando a última pá de cal. E aí elas continuam conversando. Aí entram outras pessoas, tal, né? Outras mulheres. Bem, vamos lá. Uma das questões, né, que me chamou a atenção sobre essa situação, tá? A história, ela não foca muito na reação do marido. Apareceu só lá ele assim, né, quando ela falou, e depois a história ela se concentra mais nos filhos, na reação dos filhos e, claro, né, no caminhar da Josi. Mas isso, assim, é só uma especulação minha, porque ele tem pouca participação na história. Tanto que ela fala: meu marido faz o papel de Marte. É uma das assim, o único comentário, na verdade, que ela faz sobre o marido. Meu marido faz o papel de Marte. Mas, assim, ele tem pouca participação nesse contexto. Bom, no meu entender, quando a Josi anuncia de forma bombástica a família que irá embora, tá? Entendo que a atitude não é impensada, não é um impulso, mas uma vontade, uma necessidade que foi ao longo da sua trajetória de esposa, mãe e avó construindo. Uma percepção, uma sensação e certeza da grande insatisfação com a sua vida e os papéis familiares e sociais a qual estava desempenhando, tá? Mas para a família e principalmente os filhos que não tinham noção desse mal-estar da mãe, eles foram totalmente pegos de surpresa. O que denota as suas mensagens no celular para com a mãe e as suas reações. E eu vou colocar alguma dessas reações para vocês terem uma ideia. Tá? Aí ela coloca: os meus filhos estão competindo para ver quem me importuna mais em relação ao celular, tá? Eles estão o tempo todo ali no celular. Meu filho e minha filha me ligam 50 vezes por dia. Então eu vou colocar agora um trecho, tá? Do filho. Deixa eu ver aqui. No celular, tá? Aí finalmente, de tanto eles tocarem, uma hora ela entende. Aí ela coloca: mamãe, sou eu. Por que você não responde? Que brincadeira é essa? Josi, volte para casa imediatamente. Temos que conversar. Você me deve ao menos isso. Mais outra ligação. Aí ela retorna: Stepane, a mamãe. Por favor, se acalme, senão vou desligar. Não, porque não quero. Só isso, amanhã. Aí ela marca um horário para conversar com a Stepane, porque eles estão assim, né, em cima dela, que ela marca um horário, tá? Para ir conversar com a filha.
tá? Mais uma ligação do filho. Ele coloca, sim, tem 9 mensagens. Mãe, aqui é o Marte. Olha, não sei onde você está, nem eu queria em você, mas deixa de palhaçada e volte para casa. Papai está nervoso e nós também. Você saiu igual uma fugitiva. Estamos te esperando. Então essa é uma das falas do filho. E agora aqui eu encontro com a Stephanie. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ela vai se encontrar num café, né? Esse quadrinho é francês, tá, pessoal? Ela vai se encontrar com a filha. Aí a filha entra, tal. Tá fumando? Parece mesmo uma fase de mudanças. Aí a mãe, obrigada por perguntar por mim. Na verdade, parei quando estava grávida do seu irmão. Só estou retomando um mau hábito. A filha, antes fosse só isso. Você só está de passagem ou vai voltar para a casa do papai? Que eu saiba, a casa do papai ainda é nossa. A filha, não se faça desentendida, você entendeu muito bem. Stephanie, estou deixando seu pai e isso só diz respeito a ele e a mim. Você não tem nada que se intrometer e seu pai não precisa de uma filha fazendo o papel de advogada. E a filha, é assim que você me vê, mamãe? É assim que você está agindo. Você não quer nem saber o motivo de eu ter ido embora. Só quer saber se eu vou voltar e quando. Que não. É só que eu... Quer mesmo que eu diga? Você só pensa em si mesma. Você não vê o mal que está causando? Não foi você quem consolou o papai a noite toda. Não foi você quem teve que explicar às crianças por que a avó dele saiu correndo feito uma fugitiva. Isso te dá o direito de falar comigo nesse tom, Stephanie? Você e seu irmão são adultos, como nós. Ajam como tais, não como o quê? Bobos moleques? Mas... cala a boca. Então conte tudo, mãe. Por que fugiu? Encontrou outra pessoa? Cansou de cuidar dos netos nos dias em que não vão para a escola? Você está sendo injusta. Não estou tentando entender. É o que eu quero que eu faça, não é? Eu quero que você pare de tomar partido e nos deixe cuidar disso. Tarde demais, mãe. Foi você quem fez disso um problema de família e o papai quem levou a pior da história. Ele vai ficar bem, acredite. Por que você acha isso? Porque não existe mais amor entre nós. Entre nós, Stephanie, só estávamos acomodados. Vou me condenar por ter pulado fora primeiro? Acha que seu pai nunca pensou nisso? Mentira, mãe, ele jamais te deixaria. Isso é tudo? É você que está indo embora. É a minha vez agora. Nossa, Stephanie, quando é que você ficou tão cruel? E aí a filha vai embora. Levanta e vai embora. Tá? Bom, agora é com o filho, o Martin, tá? Então o Martin acha ela nesse acampamento, porque ela não foi muito longe, tá? Então ele acaba achando ela nesse acampamento. Aqui também aparece ela nessas reuniões com a mulherada, mas eu vou deixar, tá? Pegar suas coisas mais centrais em relação à estrutura da família. Aí a questão de que acontece com ela, tem outros envolvimentos aí. Aí fica pra vocês, tá? Eu tô pegando só a questão familiar.
Aí ele acha, né, elas. E aí assim, como você me descobriu? Não me interessa, mãe. Você vai voltar comigo agora. A amiga dela, né, que tá junto, fala: deixa ela em paz. Cuide da sua vida, malaca. Ele fala: Marty, eu te proíbo de falar com ela nesse tom. Onde pensa que está? Vem, Josi, vamos entrar. Você tá congelando. Mãe, você tá mesmo pensando em viver numa Kombi? Você tem uma casa à sua espera. Tem um marido à sua espera. Agora já chega. Sou uma adulta, Marty. Não tenho minha própria vida. Tem noção do que você e sua irmã estão importunando a sua mãe? Aí o Marty: mãe, escuta. Estão preocupados com você. Não pode viver nessas condições com essa idade. Desculpa decepcioná-lo, mocinho, mas ainda não sou uma inválida. Opa, não te vi aí. Mãe, ao menos pense um pouco. Vai mesmo jogar 35 anos de casamento no lixo para viver aqui? Já pensou nos seus netos? Justamente, Marty, eu penso e quero que entendam que a avó deles é livre. Você consegue entender isso? Adeus, Marty. E aí ela bate a porta. Tirei do trailer e bate a porta na cara dele. Tá? Bom, portanto, tá, a atitude da Josi, ela afeta muitos mais os filhos, tá? Que não entendem de jeito nenhum a sua atitude, por mais que ela lhe explique. Esse é o meu entendimento, tá? Pois ambos têm reações muito negativas com certo rancor pela mãe ao lhes colocarem nessa situação, ao qual não sabem como agir, a não ser na imposição e na chamada de sua responsabilidade enquanto esposa, mãe e avó. Não conseguem desvincular esses papéis familiares da sua identidade. Não conseguem enxergá-la como uma pessoa única, com desejos e necessidades que não se vinculem ao já posto. Tá? O outro tema é a existência dessa comunidade, o clube das vilãs livres, né? Então, encontrar uma comunidade a qual possa se apoiar sempre é muito bom. Estar em contato com pessoas que tiveram a mesma ação com uma na sua realidade é um grande alento e conforto, que é o que acontece aqui, né? Essa comunidade, esse clube das mulheres que ela encontra forças aí, porque todas de alguma forma deixaram as suas famílias. Então elas colocam assim, ó. Deixa eu colocar uma das que elas colocam. Eu sou Cristine, é um prazer te conhecer, tê-la entre nós. Denise é rainha dos drinks, experimenta só. Aí elas colocam, é sempre bom acolher uma novata. Estamos curiosíssimas. Então, Zuzi, há quanto tempo deixou seu marido? Como vocês sabem que... todos nós passamos por isso, mais um dia, menos dia, todas damos no pé. Sim, todas somos ex-esposas terríveis, que tiveram coragem de ir embora. Quando são os maridos que largam as esposas, são compreendidos. Encontram várias desculpas. Já quando são as esposas, somos as vilãs da história, que destroem corações e famílias. Mas vilãs que querem dançar. E aí elas se divertem, bebem, dançam, comem e trocam as experiências cada uma, tá? O interessante nessa passagem é quando diz, né, que esta realidade de sair de casa é muito mais comum nos homens e encarado pela sociedade como algo normal. Mas quando é a mulher, existe uma diferença. Não é tão aceito e geralmente considerado um ato sem responsabilidade. Vilãs, como elas colocam. Se formos observar ao longo da história, houve poucas mulheres que fizeram o que Josi fez. Mas ou foram mortas ou enclausuradas em hospitais psiquiátricos, pois tal atitude não era permitida e considerada um desvio
de personalidade, ou seja, só podia estar louca para deixar a família, filhos e tudo mais, né? Agora, a Josi se envolve com uma das mulheres do clube. A sua filha V faz um escândalo e isso abala muito a Josi. Logo depois acontece uma tragédia e Josi tem uma reação muito violenta consigo mesma. Se machuca e depois volta para casa, na tentativa de dar mais uma chance ao casamento. Tá? Então aqui ela se envolve com uma das mulheres, né? E ela está num bistrô com essa moça, assim, de forma mais íntima. A filha vê e faz o maior escândalo do mundo e isso abala muito ela. Ela acaba recuando. Acontece uma tragédia muito grande, que é quando essa mulher sofre um acidente e falece, e aí a Josi se desestrutura totalmente. Ela tem um acesso, um ato de fúria. Deixa eu ver se vai mostrar, se eu peguei aqui. E aí, aqui, ó, ela, né, com toda a pressão, com tudo que acontece, ela tem um ato de fúria para com ela mesma, se machuca, né? Fica ali prostrada, até que acham ela, levam ela para casa, tal, ela vai para o hospital. E aí, diante de toda aquela pressão, diante de tudo aquilo que aconteceu, né? Ela resolve dar uma chance pro casamento. E o que vocês acham que acontece depois dessa chance? Aí fica para vocês lerem um quadrinho. Ela permanece com o marido ou não? O que vocês acham? O que vocês fariam? Se eu vou colocar mais um entendimento assim, não é uma crítica, mas é uma reflexão da forma que ela saiu de casa, tá? Não é um ato de julgamento, é um ato de reflexão talvez dos motivos que os filhos, ou por que os filhos reagiram tão mal. Pelo menos esse foi o meu entendimento, tá? Uma observação. No meu entender, Josi tem todo o direito de recomeçar a vida, sendo livre de um casamento ao qual não tinha mais sentido. Mas penso que talvez, se ela estivesse indo dando pistas da sua insatisfação, principalmente com o casamento, se ela fosse falando algumas coisas com o tempo, com os filhos, demonstrando uma certa insatisfação, né, com a sua vida, até, né, propriamente com o casamento, talvez a reação dos filhos não tivesse sido tão violenta e negativa. Porque para ela foi um resultado de um processo de amadurecimento. Mas aconteceu só com ela. Esse processo que ela foi percebendo, que ela foi sentindo, isso aconteceu só com ela, em silêncio. Ela não compartilhou, ela não deu pistas, ela não deu indícios, talvez, pelo marido. Mas o marido aqui no quadrinho, entre aspas, né, não teve muita ação. Mas para ela o processo foi um processo. Para ela não foi uma atitude impulsiva, não foi um ato deslocado. Ela já vinha pensando isso há muito tempo, só que ficou só para ela. E os filhos, foi tirado o chão que eles tinham. Pois tinham a impressão de que tudo estava bem, sem problema. Eles não tinham a mínima noção do desconforto, da infelicidade, do mal-estar que a mãe estava sentindo, porque ela não demonstrava. Era um processo muito interno. E aí ela chega e pá! Né? Isso geralmente dá muito pano para manga, como deu.
talvez os filhos tivessem tido uma reação um pouco menos agressiva e negativa em relação à atitude dela. Vocês que me ouvem já passaram por uma experiência similar da Josi? Seja como filho, seja como protagonista? Ou vocês, como a Josi, guardam isso dentro de vocês? Talvez esperando um momento que vocês acreditam que seja o mais adequado para fazer o que a Josi fez. Sempre se tem riscos, né? Maiores ou menores. E qual a compreensão de vocês sobre a atitude da Josi, filhos e marido? Essa foi a minha, né? É óbvio que vocês podem entender e ter uma compreensão diferente da que eu tive. Espero que tenham gostado. Se gostem, deem um like, compartilhem. E que de alguma forma possa surgir aí alguma reflexão na vida de vocês, quem sabe uma certa similaridade com a situação da Josi. Fonte de grandes reflexões antes de tomar atitude. É isso. Nos vemos no próximo olhar.